Graça e paz. Que bom ter você conosco aqui no canal da Igreja Batista Central. Se você tem sido abençoado por este canal, se inscreva, compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas através do compartilhar do maná que o Senhor tem nos dado nesses dias. Estamos iniciando uma série para falar sobre verdades essenciais do Evangelho de Deus. E vamos começar pela revelação divina. Tudo o que sabemos sobre o cristianismo nos foi revelado por Deus. Revelar significa tirar o véu. Tem a ver com remover a cobertura e descobrir algo que está encoberto. A especulação fútil sobre Deus é mera tolice. Se queremos conhecê-lo de verdade, temos de depender daquilo que Ele revela sobre si mesmo, a autorrevelação de Deus. A Bíblia declara que Deus se revela de várias maneiras. Manifesta sua glória na natureza e por meio dela. Revelou-se nos tempos antigos por meio de sonhos e visões. As marcas da sua providência se manifestam nas páginas da história. Deus revela-se nas Escrituras inspiradas. O ponto mais alto da sua revelação é visualizado em Cristo Jesus, tornando-se ser humano, o que os teólogos chamam de encarnação. O autor da carta aos Hebreus escreveu: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Embora a Bíblia fale das diversas maneiras em que Deus se revela, distinguimos entre dois tipos principais de revelação: a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é chamada assim por duas razões. Primeira razão, ela é geral no conteúdo. Segundo, é revelada para uma audiência geral. A revelação geral nos proporciona o conhecimento e entendimento de que Deus existe. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o salmista. A glória de Deus é manifesta nas obras das suas mãos. Essa manifestação é tão clara e visível que nenhuma criatura pode deixar de percebê-la. Ela revela o poder eterno de Deus e a sua divindade, conforme diz Paulo aos Romanos. A revelação na natureza, porém, não proporciona uma revelação plena de Deus. Não nos dá informações sobre o Deus Redentor que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O Deus que se revela na natureza, entretanto, é o mesmo Deus que se revela na Bíblia. Nem todas as pessoas no mundo já leram a Bíblia ou ouviram a proclamação, o querigma do Evangelho, as boas novas. A luz da natureza, porém, brilha sobre todos, em todos os lugares, em todo o tempo. A revelação geral de Deus acontece diariamente. Deus nunca fica sem um testemunho de si mesmo. O mundo visível é como um espelho que reflete a glória do seu Criador. O mundo é um palco para Deus. Ele é o ator principal que aparece em primeiro plano e no centro. Nenhuma cortina pode fechar-se para obscurecer sua presença. Basta um olhar de relance na criação para se perceber que a natureza não é sua própria mãe. Não existe a tal mãe natureza. A natureza em si mesma não tem poderes para produzir qualquer tipo de vida. A natureza em si é estéril. O poder de produzir vida reside no autor da natureza, Deus. Colocar a natureza como a fonte da vida é confundir a criatura com o Criador. Todas as formas de adoração da natureza, portanto, são atos de idolatria e são abomináveis
diante de Deus. À luz da força da revelação geral, todo ser humano sabe que Deus existe. O ateísmo envolve a negação total de algo que é reconhecido como verdadeiro. Por isso a Bíblia diz o tolo, o insensato em seu coração: não há Deus. Quando as Escrituras tratam tão severamente o ateu, chamando-o de insensato, elas estão fazendo um julgamento moral dele. Ser insensato, em termos bíblicos, não significa ter pouco entendimento ou falta de inteligência. É ser imoral. Como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, assim a negação de Deus é o máximo da loucura. Semelhantemente, o agnóstico nega a validade da revelação geral. Agnóstico, porém, ele é menos berrante que o ateu. Ele não nega terminantemente a existência de Deus, pelo contrário, ele declara que as evidências são insuficientes para se decidir de uma maneira ou de outra quanto à existência de Deus. Prefere suspender seu julgamento, deixando o tema da existência de Deus como uma questão em aberto. À luz da clareza da revelação geral, entretanto, a posição do agnosticismo não é menos abominável para Deus do que a do ateísta militante. Para qualquer pessoa, porém, cuja mente e coração estão abertos, a glória de Deus é maravilhosa de se ver. Desde os bilhões de universos no firmamento, até as partículas subatômicas que formam a menor das moléculas. Que Deus incrível que nós servimos! Sendo assim, o cristianismo é uma religião revelada. A revelação de Deus, em segundo lugar, a revelação de Deus é uma automanifestação. Ele remove o véu que nos impede de conhecê-lo. O terceiro ponto da conclusão é: não podemos conhecer a Deus por meio de especulações. Em quarto lugar, Deus se revelou de várias maneiras ao longo da história. Em quinto lugar, a revelação geral é comunicada a todos os seres humanos. Em sexto, o ateísmo e o agnosticismo são baseados na negação daquilo que as pessoas sabem ser a verdade. A insensatez tem por fundamento a negação de Deus. A sabedoria tem por fundamento o temor de Deus. Que o Deus que se revele a você nesse dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe.